você que o pensamento errado, ele te escraviza, ou seja, ele te condena. O que é a condenação? É quando você sai de uma frequência positiva para ir para uma frequência negativa e fica aprisionado ali. Você não consegue sair. É quando a sua mente ela começa a se acomodar no que de fato é mal. E aí você acha que o mal é normal. E achando que o mal é normal, você não quer mudar. Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional, um cálice de integridade. De segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, nós temos um encontro marcado aqui para falar da palavra de Deus, meditar e começar a aplicar nas nossas vidas para que sejamos íntegros. Esse é o intuito de um cálice de integridade. E essa semana a gente está falando sobre um tema que é observar os nossos pensamentos. Nós começarmos a entender o quanto os nossos pensamentos guiam as nossas decisões e mudam a nossa vida. Só que no contexto de hoje eu quero convidar você a olhar claramente de uma maneira espiritual, né? Porque muitas das vezes nós trazemos instruções bíblicas, falamos com vocês aí, com as pessoas, em relação à renúncia, tá? Certas coisas que nós precisamos renunciar para ressignificar os nossos pensamentos. E muitas das vezes as pessoas ignoram ou relativizam o que está sendo ensinado aqui por não entenderem de fato o que nós estamos querendo falar. Muitas das vezes, eu já trouxe alguns vídeos anteriores nesse mesmo tema, falando a vocês o seguinte, olha, cuidado com aquilo que vocês assistem, cuidado com aquilo que vocês ouvem, né? Evitem, de repente, assistir muitos tipos de série ou programações mundanas, e quando eu falo mundanas, são programações realmente que trazem valores distorcidos para a sua alma. E quando a gente fala assim, muitas pessoas elas ignoram. Algumas pessoas não conseguem compreender o que de fato nós estamos falando aqui. Aonde eu quero chegar com tudo isso? E aí eu pergunto a você, por que você precisa pensar no que é bom? Por que você precisa observar os seus pensamentos? O intuito dessa mensagem, desse tema que a gente está trabalhando essa semana, é mostrar para você que toda semente, ela te gera um fruto. E o fruto aqui, no caso, que nós estamos tentando alcançar e trabalhar, é um fruto espiritual, ou seja, é a sua salvação, a sua libertação. Às vezes você está pensando só num novo estilo de vida. Às vezes a gente está falando aqui sobre observar os pensamentos e na sua cabeça está apenas passando a ideia de novo estilo de vida. Ah, não, agora eu vou adotar novos pensamentos, eu vou adotar um intelecto maior, um estilo no qual eu vou me tornar uma pessoa mais inteligente, mais bonita, mais sábia. Não é só disso que a gente está falando aqui. Obviamente que a qualidade de vida ela vem através de novos pensamentos, mas a gente está falando de transformar a sua mentalidade no âmbito espiritual, ou seja, você perceber que existe por trás dos bastidores um inimigo que articula os seus pensamentos a título de te matar literalmente, tá? Olha, esse vídeo eu não vou me estender, porque ele foi um trabalho que eu fiz, uma pesquisa que eu fiz aqui, que me gerou muitos conflitos. Por quê? Porque eu queria trazer para vocês de uma maneira exemplificada o que de fato o inimigo de nossas almas ele faz para nos levar à profunda destruição. Porque às vezes a gente pensa de uma maneira muito simples. Existem pessoas que não têm um contato tão elevado com o mundo espiritual e não conseguem perceber a gravidade que é. Quando elas, de fato, acordam, elas já estão acometidas pelas trevas mesmo, pela opressão muito forte. E aí, quando elas tentam voltar, já está um pouquinho tarde para trabalhar essa questão de mudar o pensamento. E aí já é uma coisa muito mais profunda, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Eu vou tentar esclarecer onde eu quero chegar para que você que está me ouvindo entenda, de fato, o tema de hoje, né? A ideia de hoje. Hoje eu quero falar para você que o pensamento errado, ele te escraviza, ou seja, ele te condena.
O que é a condenação? É quando você sai de uma frequência positiva para ir para uma frequência negativa e fica aprisionado ali. Você não consegue sair. É quando a sua mente ela começa a se acomodar no que de fato é mal. E aí você acha que o mal é normal. E achando que o mal é normal, você não quer mudar. E não é porque você não quer sair da escravidão, mas é porque você está num ciclo de cegueira, de engano. Seu coração ele está corrompido, ele está trancado. E talvez a maneira que eu esteja falando você não consiga compreender de uma maneira muito profunda, mas eu vou tentar exemplificar falando espiritualmente. Todos nós sabemos que nós temos um inimigo de nossas almas. Eu falo isso em todos os meus vídeos. Eu falo sobre batalha na mente, eu falo sobre a escravidão mental, eu falo sobre as setas malignas. Mas eu quero que você hoje olhe para essa questão de observar os seus pensamentos a título de entender que você precisa analisar que você verdadeiramente tem um inimigo espiritual. Você não pode viver deliberadamente distraído. Ah, tá, eu ouvi o vídeo da Inara, eu entendi, eu já fiz a minha oração hoje, eu já li a Bíblia, agora deixa eu seguir com as minhas coisas que eu preciso fazer, que eu não posso mais perder tempo com isso. E vai caminhar no seu dia a dia de maneira que você esqueça o que está sendo falado aqui e que você precisa aplicar para que não venha a ser escravizado mentalmente e espiritualmente pelo inimigo. Ou seja, qual que é o principal objetivo dele? Transformar os seus pensamentos em hábitos destrutivos, transformar os seus pensamentos em hábitos pecaminosos, transformar os seus pensamentos em uma direção que te leve à morte. Você já parou para pensar o que leva uma pessoa a ter um pensamento suicida? Você já avaliou o que leva uma pessoa a não conseguir sair de uma situação, muitas das vezes, que ela está escravizada? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa em situação de rua. Uma pessoa em situação de rua, você olha para aquela pessoa, é claro que aquela pessoa não está bem. É óbvio que aquela pessoa está profundamente nas trevas. Só que a própria pessoa, muitas das vezes, não consegue enxergar. E ela não foi ali do dia para a noite, acordou, vou virar uma pessoa que vive na rua. Não, aquilo ali foram pensamentos semeados, foram situações criadas mentalmente que foram levando a pessoa naquela direção. E aquilo ali muitas das vezes é acometido justamente por isso que a gente está falando aqui, por pessoas que ignoram a instrução, por pessoas que relativizam o que está sendo falado. O principal comportamento que leva uma pessoa a ir nessa direção é a pessoa que ignora o que está sendo falado. Às vezes você até concorda. Eu trago um vídeo aqui, explico alguma coisa, passo uma passagem bíblica, você até faz uma atividade, mas no seu dia a dia você ignora. Você vai assistir alguma coisa e fala, não tem nada a ver isso aqui. Gente, eu vi recentemente um desenho, eu vou trazer um exemplo aqui muito simples para vocês. Recentemente eu vi um desenho, porque assim, minha filha tem 7 anos, e desde agora eu já tento alimentar os pensamentos dela de coisas cristãs, para que ela de fato tenha um pensamento mais purificado, mais puro mesmo, para que ela tenha paz. Infelizmente as crianças de hoje estão sendo acometidas por depressão, né, por muitas coisas. Então, para que isso não aconteça, eu venho cuidando dela espiritualmente já desde agora. E nos desenhos que ela assiste, desenhos bíblicos, eu estava assistindo com ela e eu vi um desenho que estava explicando sobre a influência maligna dos jogos de videogame. Minha filha tem só 7 anos, tá, gente? Muitos adultos não têm conhecimento sobre isso, muitos adultos ignoram isso, muitos adultos relativizam isso, coisas que já estão sendo ensinadas até mesmo para as crianças. E eu olhando aquele vídeo ali, eu comecei a perceber que de fato realmente acontece. O videogame ele se torna um vício que nutre mentalmente uma criança numa direção errada, e aquilo ali leva uma consequência espiritual. Quantos e quantos jovens, hoje nós vemos casos de jovens que querem se suicidar, sabe? Adolescentes que começam a se cortar porque estão com as trevas potencializadas em suas mentes. Por quê? Muitas das vezes porque não alimentaram a sua mente de coisas puras, porque não caminharam construindo valores verdadeiros, mas caminharam numa direção destrutiva, sabe, de maneira ignorada. Sabe quando você vê, eu vou dar esse mesmo exemplo. Imagina um adolescente, você tem aí na sua casa um adolescente, ou você conhece um adolescente, e ele tá sempre ali no celular jogando. Tô só jogando. Tô só jogando. Todos os dias só jogando.
E às vezes aquele jogo ali já é algo maligno, que está nutrindo diariamente como uma semente regada a mente daquele adolescente. Quando você tira aquilo ali do adolescente, ele se transforma em uma pessoa extremamente rebelde, se rebela de uma maneira muito negativa. E aí você começa a ver os pontos negativos, você fala, é a adolescência. Nem sempre é adolescência. Às vezes é algo espiritual que já está sendo nutrido na adolescência. E aí cresce, se torna uma pessoa muitas das vezes depressiva, uma pessoa doente mentalmente, emocionalmente doente e fragilizada espiritualmente. E é esse ponto que eu quero que você que está me ouvindo enxergue, porque muitas das vezes nós somos acometidos por isso. Gente, só quem teve um contato direto com a opressão maligna é que entende o quanto o cuidado com o pensamento ele é importante. Quando você não blinda os seus pensamentos, quando você não ressignifica os seus pensamentos, você vai direto numa direção errada. Você vai direto para isso que eu acabei de falar aqui. O objetivo do inimigo é transformar os seus pensamentos em hábitos que te destroem, em hábitos pecaminosos, ou seja, ele quer que você relativize tanto a realidade que você comece a tratar o pecado como algo normal, e sendo normal para você, você faça diariamente, e fazendo diariamente, você potencialize as trevas na sua mente, te levando a uma destruição. Foi o que eu acabei de perguntar aqui, como que você acha que se inicia um pensamento suicida? Como que você acha que se inicia uma pessoa que de repente se transforma num viciado em drogas, em bebidas, em coisas ilícitas? Como que você acha que se inicia um ponto, sabe, que leva a pessoa à profunda destruição, a chegar à morte física e espiritual? Primeiro, ele te mata espiritualmente, fazendo você relativizar e ignorar os ensinos, ouvindo uma palavra como essa e considerando uma chatice. Ai, eu não tenho tempo de ficar ouvindo aquelas chatices ali da Inara. Ai, de novo esse papo. Ai, não aguento mais, não vou mais ouvir não. Ah, não tô mais afim, não tenho tempo para perder não. Todos esses pensamentos são pensamentos que fazem com que você caminhe distraído. E distraído você é facilmente enganado. Gente, isso que eu tô trazendo para você aqui não é algo que acontece só com você. É algo que acontece comigo, é algo que acontece com todo mundo. Nós todos precisamos abrir os nossos olhos e entender com clareza que não é só observar os pensamentos para ter um novo estilo de vida. Eu agora vou fazer uma atividade física, vou me tornar uma pessoa mais bem sucedida. Não é só isso. A gente está falando aqui de espiritualidade, a gente está falando aqui de alma. Nós estamos falando aqui do objetivo principal do nosso inimigo. Sabe o que é você entender literalmente que você está num campo minado cheio de armadilhas para te atacar? É exatamente isso. Um tempo atrás eu falei isso para Deus, eu falei, Senhor, nós vivemos num mundo onde tudo está sendo moldado como armadilha para nos atacar. E muitas das vezes nós não temos consciência disso, porque uma das armadilhas realmente é fazer a gente acreditar que as armadilhas não existem, que o inimigo não existe. E nós precisamos de fato abrir os nossos olhos para isso. Então hoje, a ideia dessa mensagem é que você comece a entender que observar os seus pensamentos é entender que o pensamento errado ele te escraviza, ele te condena a te levar numa direção onde o próprio pecado te destrói e você não percebe isso porque está distraído, relativizando tudo, tá? Eu trouxe uma passagem aqui muito breve que está em Efésios 4. Eu quero ler para você, pra gente, fazer essa mensagem de uma maneira muito mais objetiva. Hoje o meu intuito não é me estender aqui, mas é fazer você entender que observar os seus pensamentos não é só a título de um novo estilo de vida ou autoajuda, sabe? É o que tá na moda. A autoajuda tá na moda, as pessoas, elas querem ficar mais empoderadas, mais, com a mindset mais evoluído, mas não é só disso que se trata. A gente está falando de espiritualidade. Enquanto existem muitas pessoas distraídas, o inimigo de nossas almas vem destruindo essas pessoas, conduzindo elas a uma morte espiritual primeiramente, depois a morte carnal. Quantas vezes você vê aí notícias na internet, na TV, nossa, fulano morreu, você vai ver a foto, nossa, que pessoa bonita, era uma pessoa tão jovem, tão bonita, tinha tudo para ter sucesso. Você vai ver que a pessoa, ela se nutriu muito do externo, ela é uma pessoa bonita, é uma pessoa supostamente bem sucedida, às vezes até com seguidores e status, mas ela está sendo destruída por dentro. Por quê? Porque não entendeu que o pensamento errado escraviza no pecado, e o pecado nos leva a uma condenação, ou seja, nos leva à morte, tá? Não rejeite esse ensino na sua vida, não ignore essa mensagem. Nós precisamos de fato
olhar para os nossos pensamentos, sabe? Nutrir os nossos pensamentos de maneira certa. Em Efésios 4, eu vou ler para você 17 e 18, diz o seguinte: viver como filhos da luz. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados na vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Olha, gente, quando eu falo ignorante, eu não quero que vocês recebam esse termo de uma maneira ofensiva, tá? Porque a ignorância está ligada à falta de conhecimento. Às vezes a gente faz uma coisa errada porque a gente não tem conhecimento sobre aquilo. Eu mesma muitas vezes falo, Senhor, não me deixe ser ignorante, me deixe ver o que está acontecendo de fato para que eu possa fazer isso. E nós todos precisamos de verdade nos colocar numa posição de humildade, entender que a gente não sabe de tudo, que a gente precisa aprender e nós não podemos andar, como diz aqui, alienados na ignorância, com o coração endurecido que relativiza tudo. O que isso significa? É quando você se apoia no seu próprio entendimento, quando você acha que você tem tanta razão que você não abre a sua mente para pensar no que está sendo falado, ou seja, refletir sobre o que eu estou trazendo para você aqui, tá? O que está falando nesse contexto bíblico? Os pensamentos inúteis são estratégias de morte. Os pensamentos inúteis que o inimigo traz para a nossa vida é uma estratégia para nos levar à morte. Foi o que eu acabei de falar aqui. Pessoas que chegam em um determinado momento da vida que querem se suicidar. Quantas pessoas estão tão atoladas na opressão maligna que elas não aguentam mais viver. Elas estão entristecidas, com a alma batida, elas estão na escuridão. Elas sentem energia maligna o tempo inteiro, emoção negativa o tempo inteiro, medo, ressentimento, mágoa, raiva, ódio, vingança. Pessoas que estão o tempo inteiro, sabe, pensando no passado, no luto, na tristeza. O que é isso? Isso aí é fruto de pensamentos errados, fruto de pensamentos lá atrás que começaram a ser semeados na mente da pessoa, e hoje a pessoa, infelizmente, ela está tão enraizada na opressão que ela não está conseguindo sair. E o que é isso? É uma condenação, é o pensamento errado que foi semeado, é o fruto que o inimigo tanto queria plantar e regar na gente. Então é importante que a gente saiba que o pensamento inútil, ou seja, deixar sua mente livre para assistir qualquer coisa, para fazer qualquer coisa de qualquer jeito, porque tá tudo bem, não tem nada a ver, é literalmente deixar sua mente exposta para ser um ninho de estratégias malignas que te levam à destruição. O que está falando nessa palavra aqui também? Que a gente acaba vivendo na escuridão. O que eu falei no começo desse vídeo, quando nós deixamos a nossa mente, ela ficar dessa maneira que nós não avaliamos, nós começamos a relativizar tanto o pecado que pra gente começa a ser normal. Não tem nada a ver, é normal, isso aí que ela tá falando não é porque eu vivo assim e não acontece nada. Gente, o que eu já falei desde o começo do vídeo, existem pessoas hoje que estão morrendo, sendo destruídas, acometidas por muitas coisas extremamente malignas. Eu dei o exemplo da pessoa em situação de rua, mas tem exemplos de pessoas hoje que elas precisam se drogar, elas precisam beber, elas precisam, sabe, se alucinar para conseguir ficar em pé, porque já não aguentam a realidade, porque já estão com a mente tão cheia de trevas na escuridão que elas não percebem que elas estão acometidas por uma condenação. Eu e você, nós que ainda temos a sobriedade, precisamos lutar para não chegar a viver isso. E muito mais do que isso, nós somos chamados também a ajudar aqueles que já estão na escuridão. Mas hoje o intuito é que você primeiro coloque a máscara. Sabe aquela instrução que a aeromoça dá dentro do avião, que ela fala, olha, se acontecer uma turbulência, se for necessário você ajudar crianças e idosos, primeiro se ajude, primeiro coloque a sua máscara, você precisa ter oxigênio para que você possa ajudar outras pessoas? Pois é, aqui é a mesma coisa, você precisa primeiro olhar para você, precisa olhar para a sua mentalidade, para como é que estão os seus frutos e resultados, para como é que está a sua vida, se você está caminhando, porque você precisa despertar, você precisa acordar e entender que esse papo aqui não é mimimi, é a realidade. Você precisa acordar e entender que enquanto eu estou falando aqui, o inimigo está criando estratégia lá para te levar ao engano, está criando estratégia lá para fazer você ignorar esses ensinamentos aqui, tá? E aí, se a gente ignora, nós vamos na direção errada, começamos a ser distraídos, e sendo distraídos, nós nos perdemos, tá? Aí eu já não tenho mais o que falar, porque eu já falei
Já fui até redundante em minha mensagem hoje. Já repeti algumas vezes o que vocês já sabem. O pensamento gera uma emoção, que gera uma reação, que gera um hábito, que se torna comportamento, que vira pecado, que te condena e te leva à morte. Se você não repensar os seus pensamentos, se você não reavaliar o que você está fazendo, se você não buscar pensar no que é bom, se você não olhar com uma ótica espiritual, você pode ser levado às trevas, à condenação. Então, que hoje a gente possa entender que existe por trás de tudo isso uma estratégia espiritual maligna para nos condenar. E Nara, o que eu faço? Toma consciência de que esses ensinamentos são espirituais. Não é vaidade. Eu não estou falando isso para você ser uma pessoa muito inteligente, muito esperta e que sabe mais que os outros. Eu não estou compartilhando esse ensinamento para que você, eu vou adotar um novo estilo de vida, agora eu só vou pensar no que é bom. Agora minha filosofia de vida vai ser pensar no que é bom. Não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de mundo espiritual, a gente está falando de realidade, de pessoas que diante dos nossos olhos estão sendo destruídas justamente porque negligenciam esse tipo de ensinamento. Tá? Então acorda, sabe? Tome consciência de que você precisa fazer isso para o seu bem, para a sua saúde psicológica, emocional e principalmente espiritual. Não somente a sua, mas aqueles que te cercam. Você precisa trazer isso também para as pessoas que você ama, tá? Ore, tá? Se arrependa se você continua relativizando. Sabe, nada a ver isso, vou assistir sim, vou ouvir música não sei tal sim, vou fazer. Se você não sabe, não consegue renunciar, comece a orar em prol disso, para que Deus te fortaleça espiritualmente e você comece a renunciar. Ore e se arrependa de ignorar os ensinamentos, porque aquele que constrói a sua casa na areia, a palavra do Senhor diz isso em Mateus, aquele que constrói a sua casa na areia, quando vier a tempestade, o que é a tempestade? Situações de trevas, não tem como se segurar. Aquele que constrói a sua casa na rocha é como aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica e as coloca em prática, tá bom? Para finalizar a mensagem, eu vou colocar as perguntinhas aqui do lado, eu vou convidar você a edificar a sua vida meditando nessa palavra que eu trouxe para você, Efésios capítulo 14, do versículo 17 e 18. Responde as perguntinhas, medita no que a gente está conversando aqui, ore para que a sua vida espiritual seja fortalecida e você comece a olhar por uma ótica espiritual, a título de não ir na direção errada e não caminhar em engano e nem caminhar distraído ou distraída, tá? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto de segunda a sexta-feira às 7 da manhã e eu espero você.